Você sabia que os benzodiazepínicos, a exemplo do Rivotril, Lorax, são medicamentos que não podem ser utilizados a longo prazo? Isso porque podem trazer prejuízos enormes à sua saúde. Quer saber por quê? Então se liga nesse vídeo até o final. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Gabriela Pimentel, sou neurologista e neuroimunologista pela USP e médica do Hospital Sírio-Libanês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá um joinha. Eu vou pedir para você que, se você faz uso crônico de algum desses medicamentos que eu vou comentar ou conhece alguém que faça, marque ele aqui embaixo nos comentários ou comente qual medicamento você faz uso e há quanto tempo. Então vamos lá para o vídeo. Os benzodiazepínicos constituem uma classe de fármacos psicotrópicos que são comumente utilizados em todo o mundo e aqui no Brasil não ia ser diferente. Eles são comumente utilizados para o tratamento da ansiedade e da insônia. Apesar das fortes recomendações baseadas em evidências de alta qualidade que alertam sobre os potenciais efeitos colaterais quando utilizados a longo prazo, esses medicamentos estão no topo dos mais consumidos aqui no Brasil. E esses efeitos que eu falo, eles servem para qualquer idade, mas principalmente para aqueles que têm acima de 65 anos, que são justamente os pacientes que mais se utilizam desse tipo de medicamento. A Academia Americana de Geriatria classifica os benzodiazepínicos como medicamentos inapropriados para idosos, ou seja, devem ser evitados. O uso prolongado está relacionado à piora do comprometimento cognitivo, ou seja, o paciente pode ter comprometimento da memória, está relacionado também maior risco de quedas e, consequentemente, de fraturas, que tem uma relação aí com mortalidade em idosos. Uma sonolência excessiva, delírio, que é um estado no qual o paciente ele pode ter um quadro confusional, ele pode ficar um pouco agressivo, agitado, tontura, síncope, que são os desmaios, e alteração motora. O paciente pode ter desequilíbrio e uma fraqueza generalizada. Os benzodiazepínicos, eles devem ser utilizados apenas em alguns casos muito restritos e por um curto período de tempo. O Rivotril, Lorax, Dormanide, Lexotan, Valium, eles não tratam, vou repetir, eles não tratam o quadro de ansiedade ou insônia. Eles apenas apagam o fogo. O uso por um longo período, ele causa dependência e tolerância. O que é isso? É a necessidade de uma dose cada vez maior para que o mesmo efeito seja obtido. Quando o paciente ele deixa de fazer o uso desse medicamento por alguns poucos dias, seja qual for o motivo, ele pode ter o que nós chamamos de síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência por benzodiazepínico, ela pode se apresentar com tontura, sudorese, tremor, irritabilidade, piora da insônia, alucinações, palpitações, náuseas, vômitos, despersonalização e até crises convulsivas. Daí a necessidade de uma retirada que ela deve ser feita de maneira lenta e gradual, sempre com orientação de um médico, tá? Então assim, então se eu faço uso eu não vou mais parar porque eu posso ter síndrome de abstinência. Não, você deve sim parar de utilizar, tá? Mas quando você for fazer isso, procure a ajuda de um médico, porque existe uma maneira de ser feito isso de maneira correta para evitar essa síndrome de abstinência. Felizmente, nós contamos com um amplo arsenal de medicamentos que tratam a insônia, que tratam a ansiedade, que não provocam esses efeitos colaterais que eu falei para vocês. Além, é claro, das opções de tratamentos não medicamentosos, que também são de fundamental importância no tratamento dessas patologias. Então, o que eu quero deixar aqui, o recado final é: não se automedique. Boa parte dos pacientes que fazem uso de benzodiazepínicos, eles apenas ficam
um colega que indicou, toma Rivotril que é bom, eu adoro Rivotril, me deixa tranquila, eu durmo tão bem quando eu tomo Rivotril, e aí apenas fica pedindo para um médico, algum médico conhecido ou qualquer outro médico que fique renovando essa receita. Não faça isso. Procure a ajuda de um médico qualificado, um médico que saiba tratar a causa da tua insônia, a causa da tua ansiedade, e não apenas fique te sedando. Não tenha medo de procurar ajuda médica. Todos nós temos medos, frustrações, problemas familiares, vivemos em um mundo que somos cobrados de todos os lados, então não hesite em procurar ajuda médica, tá bom? Se recuse a usar medicamentos sem necessidades e medicamentos que possam trazer prejuízos à sua saúde a longo prazo, tá bom? Então vou pedir novamente para você dar um joinha, compartilhe esse vídeo com algum amigo, familiar que faz uso crônico de algum desses medicamentos que eu falei aqui. Tchau!